18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você na sintonia certa e boa noite pra você também, Carimilhão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Lembrando que você pode participar conosco aqui no 18 horas. Vamos juntos até as 7 da noite. O nosso WhatsApp é o 994887592, à sua disposição, não é isso, Karine? Exato, Carlão. Aí, manda um alô pra gente, falando a respeito dos assuntos que você ouve aqui no 18 horas. Comenta a sua opinião pra gente, que é muito importante. Mix. A gente começa 18 horas de hoje com os destaques do dia. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, anunciou em Manaus investimentos para o Amazonas. O ministro anunciou o repasse de mais de 100 milhões de reais para o Amazonas no programa de combate à fome. O pior ainda está por vir. Previsão é que o El Niño seja mais intenso em dezembro. Levantamento revela que o Amazonas está ficando mais pobre a cada ano que passa. 6 horas 2 minutos, mais uma vez, hein? Boa noite pra você em 100,7. Vamos juntos até as 7 da noite. No ar, mais uma edição do 18 horas com os destaques desta sexta-feira, 17 de novembro de 2023. 18 horas no ar. 18 horas. Olha lá, o nível do Rio Negro parou de baixar. Depois de 9 dias de vazante. De quinta para esta sexta-feira, o rio ficou estável em 12 metros e 96 centímetros. Está este sendo um repiquete atípico. Longo depois do rio ter atingido a marca recorde de 12 metros e 70 centímetros no dia 27 de outubro, Karine. Pois é, Carlão, e desde esse dia, 27 de outubro, o Rio Negro começou um processo de subida durante 11 dias seguidos e o nível do rio chegou a 13 metros e 22 centímetros no dia 7 de novembro. Mas no dia seguinte, depois do dia 8, voltou a baixar e seguiu 9 dias de vazante. Chegou a baixar ao todo 26 centímetros. Um repiquete tão longo assim, tão intenso, é pouco comum. Ficamos empolgados e depois sentimos aí esse repiquete, né, Karine? O fato é que o Rio Negro continua com um cenário de vazante extrema, impondo o isolamento dos ribeirinhos, dificuldades para o transporte fluvial e desabastecimento de alimentos, água potável, combustível e remédios. Carlão, o boletim da estiagem da Defesa Civil segue colocando os 62 municípios do estado do Amazonas em estado de emergência, ou seja, o estado inteiro afetado com essa situação dessa seca extrema. E agora, com essa nova estabilização no nível do Rio Negro, a expectativa é que a subida das águas comece de forma mais intensa a partir de agora, sem novos repiquetes, né? Mas a questão climática está tão esquisita que nada pode ser descartado. Já o Rio Solimões, esse sim também muito importante pra gente, está subindo de forma intensa. De ontem para hoje subiu 14 centímetros lá em Tabatinga. E logo, logo essa água vai chegar aqui em Manaus. Com isso, o Rio Negro recupera aí o volume de água. E finalmente a gente espera que tudo volte a ser como antes, aquele rio-mar que a gente tanto admira e tanto precisa, né, Carlão? Karine, você falou em situação esquisita, situação climática esquisita, e não é só aqui não, né, Karine? É o El Niño intenso. É o Brasil e o mundo, aí que a gente tá meio assim nessa expectativa estranha. Exatamente, os extremos estão mais intensos, exatamente. O calor mais frio. intenso, o inverno também mais intenso, e tá aí concretizada a previsão da ONU, que anunciou em maio desse ano esses efeitos devastadores do El Niño intenso. Agora são 6 horas e 4 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Começamos mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha lá, hein? Mais cientistas alertam, o pior ainda está por vir. El Niño vai agravar o clima extremo no Brasil agora no mês de dezembro. Carlão, a gente está falando, a previsão dos cientistas é de que essa seca se intensifique aqui na Amazônia, assim como o calor no sudeste e centro-oeste e as enchentes no sul do país. Os pesquisadores informaram que o pico do fenômeno El Niño vai ser agora em dezembro, gente. Bora preparar, viu? Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo.
As previsões apocalípticas foram feitas nesta quinta-feira durante o evento Crise Climática e Desastres como consequência do El Niño 2023-2024, impactos observados e esperados no Brasil. O evento reuniu na Academia Brasileira de Ciências, no Rio de Janeiro, alguns dos maiores climatologistas do país. Todos os cientistas foram unânimes em dizer que a crise ambiental vivida em 2023 ainda vai ficar pior. Segundo eles, o El Niño ainda não chegou no pico de sua atividade e ainda vai causar mais desastres no Brasil. Os extremos climáticos no país vão continuar à medida que o El Niño avança para o seu pico previsto para o mês de dezembro. 2023 caminha para ser, portanto, o ano com mais extremos climáticos simultâneos no país, com uma onda de calor no centro-oeste, sudeste e parte do nordeste, além de seca no norte e fortes chuvas no sul. 2023 também deve ser o mais quente dos últimos 125 mil anos, segundo a Organização Mundial de Meteorologia. A pesquisadora do INPE, Shawn Sin-Chan, ressaltou que 2023 descolou completamente dos outros anos. A gente está entrando num território bem diferente. Às vezes alguns falam assim, tudo que a gente está falando é mudanças climáticas. Efetivamente estamos vivendo, né? Não dá para esperar, a gente já está vivendo isso. Podem questionar, mas isso é mudança, está saindo da estatística completamente esse ano. Além disso, a chuva já deveria ter começado na Amazônia Central, mas veio muito fraca. Com isso, a previsão é de prolongamento e acentuação da seca no norte, além do nordeste, que também já dá sinais de que a chuva vai atrasar. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 7 minutos e o governo federal vai investir 7 bilhões e 600 milhões de reais nos programas de assistência no Amazonas. As ações incluem programas como o Bolsa Família e Merenda Escolar. O anúncio foi feito hoje pelo ministro do Desenvolvimento. O anúncio pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ou seja, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é tudo isso aí, né, Karine? É o Wellington Dias, o ministro. Exato, é o Wellington Dias. E ele disse que é o seguinte: o Amazonas é o 5º estado da federação a aderir ao programa, que tem como uma das metas tirar o Brasil do mapa da fome até 2030. O repórter André Meirelles acompanhou a movimentação e tem mais informações pra gente agora ao vivo. Boa noite, André. Então, como é que vão ser aplicados todos esses dinheiros todos, né? A gente sabe que esses 7 bilhões aí são dinheiro já do repasse do governo federal, que já está acontecendo, que vem aí, como o Carlão falou, o Bolsa Família, Merenda Escolar, né? Agora a gente sabe para onde é que vão todos esses outros bilhões. Conta pra gente. Muito boa noite, Karine e Carlão. Boa noite a você que nos acompanha ao vivo, também nas redes sociais, no YouTube e aqui na 100.7. Olha só, e hoje teve presente aí nessa solenidade, né, que teve aí o ministro, também o governo do Amazonas e a prefeitura de Manaus, porque eles aderiram ao Plano Brasil Sem Fome, que, de acordo com o governo federal, é um programa que visa combater a insegurança alimentar e tirar o país, né, da mapa da pobreza. O plano integra um conjunto de 80 ações e políticas públicas de 24 ministérios para alcançar cerca de 100 metas traçadas. Ao todo, são 3 eixos, né, que é o acesso à renda, a redução da pobreza e a promoção da cidadania, segurança alimentar e nutricional, né, a alimentação saudável da produção ao consumo e a mobilização para o combate à fome. Para o estado, segundo o governo federal, são exatos aí 7 bilhões e 600 milhões de reais, né, como explicou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o Wellington Dias. Isso ele fez aí, lançou aí então esses bilhões de reais durante um evento que aconteceu na manhã de hoje no Centro de Convenções Vasco Vasques, que fica na Avenida Constantino Nery, na zona centro-oeste de Manaus. Vamos conferir aí essa fala dele. Nós estamos liberando este ano, só para o estado do Amazonas, governador Wilson,
Só esse ano, 7,6 bilhões de reais pelas mãos dos mais pobres. Era um compromisso do presidente botar os mais pobres no orçamento. E aqui sou grato à bancada federal do Amazonas e o Congresso Nacional que nos permitiu essa condição. Esse dinheiro, ele circula na economia do Amazonas. Hoje, por uma decisão do presidente, em razão da situação da estiagem, o pagamento que é feito num calendário em que as pessoas recebem no primeiro dia, o outro no segundo, no terceiro, vai até o final do mês. Então nós estamos quebrando esse interstício e hoje está acreditado na conta de 55 municípios do Amazonas, tá certo? Para 620 mil famílias, nós estamos liberando hoje 447 milhões de reais do Bolsa Família, dada essa situação. A linha da fome ter pressa. Segundo, a transferência de renda, ela soma Bolsa Família, mas a gente está aperfeiçoando o benefício da prestação continuada, o BPC, e também a aposentadoria rural. São 3 pernas muito importantes do Brasil. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu aí, né, o ministro Wellington Dias falando aí sobre esses recursos aí, todo esse dinheiro enviado aqui para o estado do Amazonas, que já está circulando nesses projetos, né? São 7 bilhões 600 milhões de reais. Olha, em visita a Manaus, o ministro também participou da inauguração de uma cozinha solidária que aconteceu no bairro Compensa e também da reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social, que fica no bairro Nossa Senhora da Conceição, né, que fica, na verdade, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, ali a comunidade Nossa Senhora da Conceição, né? O Wellington Dias se reuniu com o governo do Amazonas, o Wilson Lima, o prefeito de Manaus também esteve lá no local e outras lideranças políticas aqui do estado. E o governador Wilson Lima formalizou a adesão do estado ao Plano Brasil Sem Fome. Entre as iniciativas, o Wilson incluiu o acesso a benefícios sociais como o auxílio estadual, né, nesse plano do governo, e a garantia da segurança alimentar com os restaurantes Prato Cheio. Ele também aproveitou a oportunidade que ele estava falando nessa solenidade para falar sobre as dificuldades que o interior do Amazonas aqui tem sofrido, os interiores. Vamos conferir. Importante que haja esse entendimento, não só do setor público, mas também do setor privado. A gente tem um desafio muito grande, o Brasil tem um desafio muito grande de combater a fome e a pobreza, e o estado do Amazonas tem um desafio dobrado por conta da nossa logística. Só para você ter ideia, ministro, para chegar ao município, para chegar de Itamaraty, que é o município que a gente tem lá na Calha do Juruá, aqui em Manaus, são em média 4, 5 dias. Isso quando o rio tá cheio. Para voltar, são em média 7 dias. E aí, o senhor tocou num ponto que é muito importante. Não é só você dar o alimento, não é só você fazer a entrega de uma cesta básica, mas é você dar qualidade de vida para essas pessoas. Porque no estado do Amazonas, a gente ainda tem município que não tem acesso à internet. Você não consegue usar celular na maioria dos municípios do estado do Amazonas. Muitas comunidades e muitos municípios têm dificuldade de ter acesso à água potável, têm dificuldade de ter acesso à energia elétrica segura. Então tudo isso é decisivo para que se garanta qualidade de vida para essas pessoas. A assistência social, ela é fundamental. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu aí a fala do governador do estado do Amazonas, o Wilson Lima, e quem também esteve presente hoje nessa solenidade foi o prefeito de Manaus, Davi Almeida, né? Ele foi convidado a falar e na oportunidade ele agradeceu pela Prefeitura de Manaus poder fazer parte aí do plano do governo federal e disse que o programa, além de garantir assistência à população que mais precisa, ainda auxilia na inserção dos inscritos no cadastro único no mercado de trabalho. Vamos ouvir a fala do prefeito. Porque
com a possibilidade da inserção das pessoas no mercado de trabalho, pessoas oriundas do cadastro único, isso faz com que a gente possa ter uma desigualdade social diminuída, na verdade. Nós estamos avançando e eu quero aqui deixar um desafio também. Além Antônio Silva, que está aqui, que é o presidente da FIAN, além do Carrefour, além da Coca-Cola, que a gente possa também ampliar para outras empresas. E através da Secretaria de Assistência Social, também com o Ministério do Desenvolvimento Regional e das cidades, que tem a questão da moradia, no caso, Minha Casa Minha Vida. Nós temos aqui destinados para Manaus 4.200 moradias para o próximo ano. 18 horas. Muito bem, Karime e Carlão, a gente ouviu então a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que esteve presente hoje juntamente com o governador do estado, Wilson Lima, na solenidade. Teve então a participação hoje aí do ministro, do ministro Wellington Dias, que esteve aqui hoje fazendo uma agenda completa aqui na cidade de Manaus, E antes do encontro para adesão do Amazonas ao plano, o ministro Wellington também participou da inauguração Cozinha Solidária, como falamos aqui. Então essa foi a agenda que ele cumpriu. Ele disse que as cozinhas solidárias distribuirão gratuitamente alimentos e refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social, isso mesmo. E assim que terminou o evento, o ministro também participou da reinauguração do Centro de Referência de Assistência Social CRAS Nossa Senhora da Conceição, que fica na zona norte de Manaus, que inclusive agora já está funcionando. Karime, Carlão. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. 6h17. 18 horas. Olha só, e finalmente, a partir de hoje, o centro da cidade passa a ter policiamento ostensivo reforçado, hein, Karine? Carlão, mas por causa do Natal, da movimentação de fim de ano. É a Operação Natal Mais Seguro, que vai contar... necessário duplamente, Sem dúvida. E vai contar aí com mais de 650 policiais. E a repórter Nathalie Moraes está ao vivo aqui com a gente, tem mais informações a respeito desta operação. Boa noite, Nathalie. Então, esses policiais vão atuar além do centro da cidade, em outros pontos também aqui de Manaus. Nathalie, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite aos ouvintes do 18 horas. Sextou, Karime, e sextou com notícia, Exatamente, Karime. Esses policiais militares, eles devem atuar aí nas proximidades dos principais centros de compras e também no interior aqui do Amazonas. As zonas comerciais e os espaços, com um grande fluxo de consumidores, terão aí realmente um policiamento ostensivo e reforçado pela Operação Natal Mais Segura. Essa operação, ela foi lançada pelo governo do estado na manhã dessa sexta-feira, e essa ação deve seguir aí até o mês de janeiro, envolvendo aí todas as forças de segurança aqui do Amazonas, para fazer uma atuação, como eu disse anteriormente, aqui em Manaus e também nos municípios do interior do Amazonas. O lançamento dessa operação aconteceu na manhã de hoje, no Largo de São Sebastião, no centro histórico aqui da nossa cidade, e segundo aí o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Klinger Paiva, essa Operação Natal Mais Seguro envolve aí toda a estrutura policial e deve garantir a segurança, da população e também dos trabalhadores do comércio, que a gente sabe que está bem difícil a situação no centro de Manaus. Vamos conferir aí o que disse o comandante-geral da Polícia Militar aqui no Amazonas, o coronel Klinger Paiva. Essa operação, ela visa garantir a segurança das pessoas e trabalhadores que circulam aqui pelo centro da cidade, e sabemos que tem uma movimentação maior agora devido às festividades do final do ano. O objetivo da operação é garantir a segurança dessas pessoas. 18 horas. Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do coronel Klinger Paiva, ele que é comandante-geral da Polícia Militar aqui no Amazonas. Mas, Karime, a gente realmente, reforça, que felizmente o governo do Amazonas e a Secretaria de Segurança Pública iniciaram essa operação de segurança, mas a gente sabe que o medo de manter
as lojas abertas, né? Sim. Aqui no centro é uma preocupação constante dos lojistas e dos trabalhadores, principalmente, Karime, a partir das 4 horas da tarde. Essa é uma preocupação que tem se tornado constante por todo mundo que transita pelo centro de Manaus. Isso porque o registro de arrombamentos, saqueamentos, né, ali nas principais... Saqueamentos também? Assim, durante a apuração, né, eu conversei com o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus e ele disse que pela situação da Cracolândia e toda aquela dificuldade de controle, né, os lojistas realmente têm passado aí por esse tipo de situação nessas últimas semanas no centro aqui da capital. E a falta de patrulhamento policial, principalmente durante a noite, essa aí é a reclamação recorde, né? Vamos dizer assim, que realmente vem liderando ali entre os lojistas do centro aqui da nossa cidade. O aumento da violência aqui no centro de Manaus, Karime, levou inclusive o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas, o Ralph Assayag, a emitir um alerta para as autoridades de segurança aqui no estado, né? Segundo o Ralph, ele pediu que realmente as autoridades atuem a tempo de evitar aí essa proliferação dessa Cracolândia, né? Que a gente sabe que infelizmente faz parte da realidade do centro histórico aqui da nossa capital. A preocupação dos empresários é com a possibilidade realmente das lojas fecharem por conta da falta de segurança aqui no centro da nossa capital. É claro que eles receberam hoje essa operação, né, eles receberam bem essa operação, mas eles realmente esperam que as polícias estejam nas ruas, porque eu como repórter acredito que o André, você, todos nós que somos jornalistas, essa é um questionamento recente, recorrente, né? Todo mundo realmente sempre afirma que a gente hoje não vê mais as polícias nas ruas, é uma preocupação de todos nós, né? E a Cracolândia, né, tem sido uma área que tem sido dominada aí pelos consumidores de drogas nos grandes centros urbanos. Em São Paulo, a gente sabe que eles realmente já perderam o controle e os empresários temem que essa situação também aconteça aqui na nossa capital. Então, o Ralph Assayag, ele realmente falou aí sobre essa situação e que isso também tem afetado a clientela dos empresários ali no centro da capital. Vamos conferir o que diz o presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui da nossa cidade, Ralph Assayag. Esse quadrilátero que começa da 7 de setembro até o Porto é onde nós temos um problema iniciando, que é chamado a Cracolândia, que nós temos lá em torno de 40 pessoas que estão totalmente já zumbi e elas ficam nessa área do centro da cidade. Com isso, ela espanta todos os clientes pela forma que eles chegam lá, muitas das vezes com terçado, com agressões, a sujeira das suas necessidades são totais nessa área. 18 horas. Então, Karime e Carlão, nós ouvimos aí a fala do presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas aqui de Manaus, né, o Ralph Assayag, realmente relatando sobre a situação de abandono com a segurança pública no centro aqui de Manaus, né, Karime? A gente sabe que no centro hoje nós temos 2 locais onde há a maior concentração aí de dependentes químicos, que são aí a Praça dos Remédios e a Praça da Matriz. Então, assim, para muita gente é muito difícil realmente circular ali naquela área, porque as pessoas realmente têm medo por conta da questão da insegurança. Os usuários estão ali utilizando os entorpecentes e os assaltos são constantes nessas áreas. Então a gente realmente pede aí ao poder público que reforce a segurança nessas áreas, porque a gente sabe, Karine, que existe uma dificuldade na política de segurança pública aqui do nosso estado, né, em realmente estabelecer um enfrentamento dos atos de violência aqui na nossa cidade. Realmente precisa de um esforço, né, para realmente restabelecer mais confiança na sensação de segurança da nossa população manauara, porque o que a gente percebe é que realmente prevalece uma insegurança, sem dúvida, prevalece o medo, né, porque a população realmente perde o direito de resposta, a população perde o direito de ir e vir, né, diante dessas situações. E o cenário aqui na nossa cidade de Manaus, quanto à segurança pública, assim como também nos municípios do interior aqui do nosso estado, é realmente preocupante, né, Karime? A gente relata que todos os dias casos
episódios de violência, e o que pode levar, né, aí a gente muitas vezes também fala que a população está tão cansada pela falta de policiamento que muitas vezes a população acaba fazendo justiça, né, com as próprias mãos. Então tudo isso é um reflexo da insegurança que a gente vive aqui. Sai do controle do Estado, que é quem deveria ter completo controle a respeito da segurança pública e oferecer realmente essa proteção ao cidadão, principalmente nesse sentido de ir e vir. A gente sabe que o pai de família sai de casa para trabalhar, a mãe de família sai de casa para trabalhar e não sabe se vai conseguir chegar vive em casa, né? Essa é a nossa triste realidade. Infelizmente, Karime, a gente realmente tem essa impressão aí que os grupos criminosos, né, têm dado as ordens e o pai de família fica refém. Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie. Agora 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Amazonas está ficando mais pobre a cada ano que passa. O estado perdeu 5 posições entre as unidades da federação com o maior produto interno bruto per capita do país, saindo do 9º lugar em 2002 para o 14º lugar em 2021. Então, o indicador relaciona a riqueza do estado dividida pelo tamanho da sua população. As informações fazem parte das contas regionais 2021, elaboradas pelo IBGE, em parceria com os órgãos estaduais e da SUFRAMA também. Olha, em 2021, o PIB do Amazonas atingiu 131,5 bilhões de reais, com aumentos de 5,6%, sendo assim a 12ª maior variação entre os estados e acima da média nacional após a pandemia de Covid-19. Entre os 3 grupos de atividades, a agropecuária ficou estável, enquanto a indústria cresceu 5,2% e os serviços 6% no estado. E em 2021, o PIB do Brasil atingiu 9 trilhões de reais, um aumento de 4,8% depois da queda em 2020, por causa, por vários motivos e, sobretudo, pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Mix. Agora 6h26, seguimos direto para Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, bom te ver, seja bem-vindo. Então, Cadu, finalmente sai o grupo de trabalho que vai discutir a reconstrução da famosa, emblemática, inacreditável BR-319. Cadu, boa noite. Finalmente, né, Karime? Boa noite para você, minha querida. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, 18 horas, pelo YouTube. Karime, hoje o Ministério dos Transportes publicou a portaria criando o grupo de trabalho para discutir a situação da BR-319. E conforme essa portaria que saiu hoje no Diário Oficial da União, o grupo de trabalho vai fazer primeiro um levantamento das condições atuais da BR com base nos levantamentos que já foram feitos para identificar vai fazer um mapeamento da situação. Depois vai analisar as pesquisas socioambientais que foram realizadas de 2008 para cá. E em seguida chamar os governos do Amazonas, de Rondônia, representantes da sociedade civil para discutir as soluções que vão ser implementadas. Esse grupo de trabalho tem 90 dias para apresentar uma solução, Karime. E quem vai fazer parte desse GT? Ministério dos Transportes, Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário, o DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, e a Infra, que é uma empresa pública que atua em obras de infraestrutura em todo o país. É importante a gente frisar, Karime, que a recuperação da BR-319 é uma das pautas mais urgentes da bancada do Amazonas. O presidente Lula havia prometido criar esse grupo de trabalho em agosto, antes da seca histórica dos rios, e finalmente, agora em novembro, o GT sai do papel. É uma vitória para todos nós, mas não temos nada garantido ainda. Então, Karime, eu conversei com o deputado Fausto Júnior, presidente da Frente Parlamentar em defesa da BR-319, na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse.
A gente fica aqui na expectativa de que esse grupo de trabalho traga resultados positivos diante do nosso anseio de mais de 40 anos aí de trafegar, de ter uma ligação pela via rodoviária, tanto o estado do Amazonas quanto o estado de Roraima para o restante do país. Já foram feitos diversos estudos ao longo dos últimos 20 anos para que a gente pudesse confrontar os obstáculos que são apresentados principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente, que colocam ali dificuldade para a obtenção da licença ambiental. Nós, enquanto presidente da Frente Parlamentar em apoio à BR-319, estamos fazendo um compilado, ou seja, reunindo, pedindo, requisitando todos os estudos que já foram feitos para que a gente também possa elaborar o nosso relatório e confrontar todos esses obstáculos que são postos, que são colocados em relação à recuperação da BR-319. Estaremos cobrando o governo federal para que ele realize de forma célere, que não seja prorrogado o prazo de 90 dias que foi instituído para a formação dos trabalhos ali desse grupo de trabalho, e dessa forma a gente consiga dar um retorno positivo para o povo do Amazonas e também para o povo de Roraima, que tanto espera, tanto nos cobra e pede para a realização desse que é um sonho. 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal Fausto Júnior a respeito da tão sonhada BR-319. É um sonho, como ele disse sonhado mesmo, né, Cadu? Sonhado é ótimo, né? Segue daí, Cadu. Sonhar não custa nada, né? Mas é um passo disso que a gente tem que dar, né, Karime? Hoje foi criado o grupo de trabalho, daqui a 90 dias a gente vai saber que solução o governo vai dar para fazer esse equilíbrio aí, né? Desenvolvimento, infraestrutura, meio ambiente, tudo numa obra só. É um caso do Brasil. Amazônia, cortar a Amazônia ao meio, nessa BR-319 ficou esquecida, porém tem um aspecto ambiental, tudo isso tem que ser levado em conta. Vamos ver qual vai ser a equação que o governo vai dar nesse trabalho. E depois de 90 dias é que a gente vai saber aguardar finalmente o início das obras. Importante frisar, por isso que eu disse, nem tudo tá ganho agora. Agora, Karime, falando em obras, né, falando na BR-319, a gente não pode deixar de falar daquelas duas pontes lá dos rios Curuçá e Altair-Mirim, que foram as pontes cederam, elas caíram, né? Desabaram, exatamente. Perdi a palavra. E aí o povo está dizendo que as obras paralisaram. O próprio deputado Fausto Júnior colocou em suas redes sociais que as obras foram suspensas, né? Então a gente procurou o DENIT, eu entrei em contato com o DENIT para saber mesmo o que está acontecendo, e o órgão negou que as obras foram paralisadas e disse que atualmente as equipes estão trabalhando na fundação da nova ponte, com a camisas metálicas das estacas, com a montagem das armaduras e concretagem, e que a previsão de entrega das duas pontes é no segundo semestre do ano que vem. Então é uma informação, as pessoas vêm dizendo aí que as obras pararam, porque quem trafega por ali usa as balsas para atravessar, está vendo que não está tendo serviço, os trabalhos não estão acontecendo e estão reclamando, estão aí prestando atenção. E aí, eis aí a resposta do DENIT, dizendo que os trabalhos estão em andamento. Vamos fingir que acreditamos, né? Exato, a gente espera então o pessoal que está lá, que está passando por isso todo dia, tendo que atravessar aí de balsa, tendo todo esse constrangimento há um ano já. Então bora lá, manda foto, manda vídeo pra gente e mostra como é que está acontecendo hoje a travessia e vê, mostra pra gente se tem obra acontecendo ou não, né, Cadu? A gente consegue ver em loco com esse pessoal que está lá padecendo dessa situação desde o ano passado. Obra invisível não existe, né? Karime Calão. Ei, Cadu, olha só, o STF formou maioria para manter as pensões vitalícias de ex-governadores. Procede? Isso mesmo, Carlão. A maioria dos ministros do STF votou pela rejeição de uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República que pedia a derrubada do benefício de pensão vitalícia a ex-governadores de 9 estados, inclusive do Amazonas. A questão é a seguinte, Carlão. Em 2020, o STF julgou essas pensões vitalícias e considerou um privilégio inconstitucional. E aí determinou que os estados parassem de pagar essas pensões. Só que, antes dessa
essa decisão de 2020, 9 estados, entre eles aí Acre, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe já pagavam essa pensão. Então essa decisão não era retroativa. E agora o STF mudou o seu entendimento e agora considera constitucional a pensão vitalícia para ex-governadores e seus dependentes. É o STF mudando de opinião o tempo todo. Carlão e Karine. Cadu, agora para finalizar, quais são os outros destaques do dia? Traz pra gente as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinha, Karime. Hoje o ministro Flávio Dino disse que não vai demitir os assessores que permitiram a participação da Dama de Ferro do Amazonas naquelas reuniões e eventos lá no Ministério da Justiça. Ele afirmou que tem o comando de sua equipe, que confia em cada um de seus integrantes e que a demissão de alguém iria desmoralizá-lo como chefe. Apesar da resposta, Flávio Dino segue fritando, Karime. E o objetivo dessa fritura, claro, é inviabilizar o nome dele ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E na semana que vem, o Congresso Nacional finaliza as discussões sobre o projeto de lei de orçamento anual que define os gastos do governo. Bem, o coordenador da bancada do Amazonas, o senador Omar Aziz, vai reunir os deputados e senadores da nossa bancada já na terça-feira para definir a lista de quem serão os beneficiados com as emendas parlamentares da bancada do estado do Amazonas. Então vamos acompanhar essa história, ela vai se resolver tudo isso na definição dessa LOA, da chamada PELOA, que vai ser discutida e votada a partir da semana que vem. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada, Cadu, pelas informações. Bom fim de semana. Valeu, Cadu. Até segunda, hein? Valeu, gente. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, tchau. 6h36, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Ministério Público do Amazonas recomendou ao Comitê Estadual para a Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Amazonas que desligue em até 5 dias Luciane Barbosa Farias ou torne sem efeito eventual nomeação. Para quem não sabe, Luciane é esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, apontado como líder de uma organização criminosa. Um inquérito civil público foi instaurado pelo Ministério Público do Amazonas para apurar os critérios de escolha dos membros da sociedade civil no comitê. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial do órgão. A decisão veio depois da divulgação de que Luciane teria sido selecionada para representar o comitê e ter participado de eventos nos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, além de outros órgãos como o Conselho Nacional de Justiça. Segundo o Ministério Público, Luciane é condenada em segunda instância pelos crimes de lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de organização criminosa. Ela recorreu e responde em liberdade. E isso contraria os requisitos do edital de escolha dos representantes da sociedade civil, que exige a apresentação de antecedentes criminais, impossibilitando então a entrada dela no comitê. Mix. Olha só, fique ligado, hein? Continue aí em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas. Crise na saúde pública do Amazonas. Pacientes reclamam de falta de médicos nas unidades. É o nosso assunto em instantes. Mix. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura final de semana, hein? Sábado e domingo. E é com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Para este sábado, a previsão, segundo informações do Climatempo, é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 29 graus, a máxima não deve passar dos 36 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 93%. No domingo também, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde, mas à noite o tempo fica aberto. As chances de chuva são de 90%, a mínima prevista de 30 graus e a máxima não deve passar dos 36 graus. Mix. Olha, o descaso do governo do estado com a saúde pública não se restringe à falta de equipamentos, não. Medicamentos e atraso no pagamento de salários dos profissionais. Olha só, hein? Até os ar-condicionados em várias unidades de saúde estão quebrados por falta de manutenção. Simples manutenção, Karime. Imagina enfrentar um calor extremo como esses dos últimos dias, sem ar-condicionado. Os pacientes e acompanhantes sofrem ainda mais, é claro. E agora eles
denunciaram mais esse descaso do governo do Amazonas com a saúde pública. Vamos acompanhar mais informações sobre o assunto agora com Nathalie Moraes. Pacientes internados no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, passaram a noite no calor, em razão da falta de refrigeração no local, segundo os familiares desses pacientes. A unidade hospitalar é uma das maiores do Amazonas e recebe os pacientes de toda a zona leste, a zona mais populosa aqui da capital. Familiares de pacientes confirmaram que o problema alcançou uma ala de idosos e ainda persiste na tarde de hoje. Para quem nos acompanha também pelas redes sociais, esse vídeo confirmou as péssimas condições dos internados na unidade hospitalar, que também estaria registrando a falta de médicos. Que é uma senhora de 89 anos, minha avó é acamada. Ali tem outra senhora também que é acamada. Aqui tem uma moça que está recém-operada. Todo mundo com calor aqui. 28 graus dentro do Platão Araújo. E não é só esse quarto aqui, vários quartos no maior calor. Os pacientes sofrendo. E vai passar a noite toda porque a enfermeira disse que só pela manhã é que vão fazer o conserto, que vão ajeitar. Só tem um lado da enfermaria que está gelando. Isso é falta de respeito com os pacientes. E não pode, é proibido trazer ventilador, não pode trazer ventilador, tem que ter autorização. E a enfermeira ainda disse que não tem médico, que o médico da enfermaria hoje é Deus. Outra denúncia enviada à nossa equipe é que os atendimentos no setor pediátrico estariam suspensos. A informação foi confirmada pelo enfermeiro do SAMU, Denison Vilar, que estava de plantão na unidade hospitalar na tarde desta sexta-feira. Saindo de mais uma ocorrência aqui no Hospital Platão Araújo, hospital esse que foi gasto recentemente mais de 15 milhões com obras. Me deparei com a mãe de uma criança já em óbito, chegando aqui, diga-se de passagem, fica aqui o alerta para toda a população da cidade de Manaus, não leve seus filhos para o Platão Araújo, porque a atual gestão do governo do estado acabou com o atendimento pediátrico no Platão Araújo. O seu filho, se estiver grave, não terá um pediatra, um profissional qualificado para atender crianças dentro do Platão Araújo, porque não tem, infelizmente, voltam da porta, como aconteceu várias vezes aqui, e há pouco chegou uma mãe com uma criança aqui já em óbito, infelizmente, e sem pediatra para atender num hospital grande como o Platão Araújo, gasto 15 milhões com obras recentemente, mais de 15 milhões com obras. Precisamos de uma atenção dos nossos deputados, do Ministério Público. Recentemente recebi um vídeo de pessoas que estão internadas no calor. Para onde foi os 15 milhões de manutenção? Que não tem salário do maqueiro da empresa MKM, que não tem salário para o administrativo, que não tem profissional suficiente para atender a toda a população, porque não tem pediatra, acabaram com o atendimento pediatra e simplesmente a gente está à mercê da própria sorte. Entramos em contato com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas para apurar a falta de manutenção nos condicionadores de ar e a falta de pediatras no Platão Araújo. Mas até o fechamento da matéria, não tivemos nenhum retorno. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 42 minutos e o professor da Universidade Federal do Amazonas, o Henrique dos Santos Pereira, é nomeado diretor do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Isso, Carlão, exatamente como adiantamos ontem aqui no 18 horas. Bom, e a nomeação saiu ontem após a escolha do presidente Lula. Vamos acompanhar os detalhes agora com a Diné Araújo. Henrique Pereira é engenheiro agrônomo, doutor em ecologia e membro titular da Academia Brasileira de Ciências Agronômicas. A nomeação dele para a direção do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, foi assinada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, e publicada no Diário Oficial da União de terça-feira. Henrique Pereira disputava a vaga com outros 3 candidatos. Em entrevista ao 18 horas, o novo diretor do INPA falou de sua escolha. Nomeação, para mim, significa uma conquista de um projeto coletivo
para a gestão do INPA. A proposta que eu represento, que eu apresentei ao Comitê de Busca, é uma construção de um coletivo de pesquisadores e técnicos e discentes do INPA. Então, para mim, entendo que eu componho essa proposta, então é uma vitória, é uma conquista coletiva nesse momento, a primeira conquista nesse momento. O novo diretor do INPA, Henrique Pereira, destacou como ação inicial a recomposição e manutenção dos quadros de servidores do INPA. Então essa é uma tarefa imediata, o concurso está em andamento e nós não podemos sofrer nenhum revés. Esse concurso é muito importante, serão admitidos servidores de carreira do serviço público, então é um processo que tem que ser criterioso e muito bem planejado. A gente espera ter sucesso nisso. Isso representa aí os próximos 40 anos dessa instituição. Será a carreira desses novos pesquisadores que irão definir, que irão determinar o futuro dessa instituição tão importante. Sobre sua gestão à frente do maior instituto de pesquisas da Amazônia, Henrique Pereira diz que vai restabelecer o modelo de gestão transparente, democrática e participativa. Eu falo isso tanto quanto processos de decisão nos órgãos colegiados, já existentes, planejados, previstos na organização interna do INPA, mas também a participação e o diálogo do INPA para fora. Como eu disse, o INPA tem que se posicionar de maneira bastante firme, coerente e com visibilidade nesse sistema, nesse ecossistema. O diálogo também é com a administração superior, é com o Ministério de Ciência e Tecnologia. O INPA é uma unidade de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, então somos na Amazônia Ocidental o braço executivo do Ministério de Ciência e Tecnologia, ou seja, somos responsáveis pela execução da política de ciência e tecnologia do governo federal. Então esse diálogo também é prioritário, é necessário para o bom andamento dessa gestão. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 45 minutos. Manaus ganhou 15 novos ônibus do transporte público que foram entregues pelo prefeito Davi Almeida nesta quinta-feira. Ontem, vamos aos detalhes com André Meireles. A entrega dos 15 novos ônibus do transporte público de Manaus ocorreu na Avenida Cosme Ferreira, na zona leste da cidade. O prefeito Davi Almeida destacou que a marca de 315 novos veículos representa a renovação de mais de 30% da frota de ônibus que está operando na cidade. A meta é dobrar esse indicador até o final do ano que vem. Isso melhora a qualidade de vida das pessoas que trabalham, que vão para o trabalho, dos trabalhadores do transporte coletivo, e assim nós vamos continuar crescendo. Vamos fechar esses números para o ano que vem e até o final do nosso mandato, ano que vem, certamente mais da metade da frota, vamos ter renovado aí 60% da frota aproximadamente com os números que nós temos. Isso é um avanço significativo para que nós possamos ter qualidade de vida na cidade de Manaus com relação ao transporte coletivo. Além do processo de reformulação da frota, o prefeito também falou sobre as melhorias previstas nos terminais e paradas de ônibus nos bairros. Nós estamos chegando agora às novas paradas do novo mobiliário urbano da cidade, que nós vamos trocar todos eles, e isso vamos começar pelo centro, e isso faz parte de todo o programa de modernização desses mobiliários que a prefeitura está fazendo. Todos os novos veículos contam com ar-condicionado e vão atender os moradores da Zona Leste. Os ônibus estão equipados com rampas para cadeirantes, além da instalação de câmeras de segurança para trazer segurança aos passageiros, como explica o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins. Todos os eventos que acontecem no ônibus durante o dia, isso é gravado, de modo que a gente tem hoje controle sobre a frota e também a questão da segurança. Isso tem resultado em diminuição do número de assaltos dentro dos ônibus, porque grande parte da frota, quase na totalidade já, é monitorada por câmeras de segurança. Então, a pessoa que entrar no ônibus para fazer um assalto, ela vai ter a sua imagem registrada e isso vai ser repassado para a polícia para que sejam tomadas providências.
Os novos coletivos se juntam à frota existente, que atualmente inclui 1.166 ônibus distribuídos em 218 linhas, que atendem todas as áreas da cidade. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. O Lemoan lança a campanha Estoque Seguro para as festas de fim de ano. A programação do Lemoan inclui várias atividades para incentivar a doação de sangue, Karine. Carlão, e tudo para quê? Para garantir que os estoques do Hemocentro sejam seguros nesse período de festas. Vamos acompanhar os detalhes com Nathalie Moraes. A Fundação Hemoan deu início à campanha Estoque Seguro, com ações que pretendem alcançar até 1.000 bolsas de sangue armazenadas até o final do mês de novembro. A campanha busca estimular um comparecimento diário de doadores que resulte em pelo menos 250 doações diárias. Com isso, a Fundação espera atingir sua meta até o final do mês, garantindo assim o abastecimento necessário para o período festivo, como explica a assistente social do setor de captação do Hemoan, Fernanda Ramos. O Hemoan lançou essa campanha tendo em vista as festas de fim de ano, né? E nós temos uma meta a atingir. A programação do Hemoan inclui várias atividades para incentivar a doação de sangue. Os doadores que comparecerem ao Hemocentro nos próximos dias poderão participar de sorteios de brindes e desfrutar de serviços de beleza, saúde e bem-estar. A partir de agora, do dia 17, sexta-feira, nós já iniciamos com as ações, né, voltadas ao nosso doador, que foi fiel a nós nesse ano de 2023, que compareceu às nossas convocações, aos nossos chamados, e é um agrado, né, é um mimo, com ações de beleza, de bem-estar. Então, você doador, você doadora, né, que já precisa ali de repente de um corte de cabelo, dar um trato no teu visual, pode vir aqui, né, pode comparecer no Hemoan, fazer a sua doação, ainda vai sair aqui com um cabelo novo, né, com um corte. Então nós pensamos de fato no bem-estar, é uma forma de agradecimento. Para doar sangue é simples, precisa estar bem alimentado, estar munido de um documento oficial com foto, estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, ter idade entre 18 e 60 anos e ter dormido pelo menos 6 horas de sono na noite anterior à doação. Quem tem entre 16 e 17 anos pode doar acompanhado de um responsável legal. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. É hora da gente falar sobre os bastidores da política local, da política amazonense, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Boa noite, Cíntia. Então, o Partido Novo já tem pré-candidato ou pré-candidata para a Prefeitura de Manaus. Lembrando que a gente já está em 2024, né, Blink? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, ninguém entende quando liga o rádio agora e fala estamos em 2024, que ano novo foi esse que eu não vi. Mas nem tempo de eleição é praticamente isso, né? Tá sendo bem atípico, porque a gente já tá vendo pesquisa eleitoral na rua, mais de uma, bem mais de uma, e mostrando aí alguns cenários diferentes, mas enfim. Então, houve esse burburinho aí de que Partido Novo vai ter candidato, que pode ser uma candidata, né? A própria presidente do partido aqui no Amazonas, ou um candidato que seria Coronel Menezes, que teve por lá. Por que tudo isso? Acontece que teve um evento do Partido Novo aqui no Amazonas, em que estava o presidente, enfim, toda uma agenda, e aí foram feitas fotos, imagens, esses símbolos todos, a gente precisa contar com eles, ainda mais quando estamos em época eleitoral, apesar de não ser, mas sendo no Amazonas, nesse ano tá assim, né? E então se cogitou da Maria Zafair ser, ela chegou a vir aqui com a gente, ela deu entrevista aqui na Mix e falou que não seria candidata, ela foi categórica até nisso, mas agora aparece sim esse burburinho de que ela pode vir candidata. Já Coronel Menezes, a gente conhece ele no PL, lembra que teve todo aquele problema entre ele e o deputado federal capitão Alberto Neto, ele teve aquela briga em que ele chamou Alberto Neto de traidor. Alberto Neto chegou a pedir que ele fosse expulso do partido, isso foi conversado, mas depois
colocaram panos quentes ali, ele continua no partido, mas de uma forma muito estremecida. Na verdade, ele já até falou para amigos próximos que ele não vai permanecer no PL. E o que estão dizendo é que ele está sendo disputado aí por alguns partidos. Um deles seria o Partido Novo, outro é o Republicanos e outro é o Progressistas. Isso porque ele está bem colocado nas pesquisas eleitorais. Apesar da pesquisa ficar entre o prefeito, a reeleição do prefeito Davi Almeida, a Momandel fica ali num segundo lugar, e às vezes isso muda, né? Entre a Momandel e Davi Almeida fica essa briga aí muito equilibrada. Agora, o Capitão Alberto Neto, ele aparece ali num terceiro lugar, um pouco tímido às vezes, mas tá por ali, ele tá passeando ali, então pode ser um concorrente que vai dar trabalho. Então, ele tá sendo procurado e tá estudando para onde vai, mas no PL dificilmente ele vai ficar, de acordo com ele confessou aí para amigos. Karime, Carlão. Ei, Blinca, olha só, hoje o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida estiveram juntos na mesma solenidade, mas não tão juntos assim, né? Continuou aquela... uma palavra forte. Continuou aquela certa distância. Como é que tá? O que você tem observado o clima entre os dois, entre prefeito e governador, Cíntia? O que eu posso te falar, Carlão, e para todo mundo da Mix, é que o prefeito tava com um comportamento, as expressões no rosto, sabe? Demonstravam, assim, um grande desconforto dele estar ali. Ele tava ali porque o rito manda, ele é prefeito de Manaus, mas não foi acolhido como prefeito. Tanto que o governador Wilson Lima estava dando mais destaque ao Roberto Cidade, né? Ao lado dele estava o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade, e também forte candidato a prefeito, né? Candidato abraçado pelo governador Wilson Lima, e isso ficou muito visível, até em todo o rito. O prefeito falou primeiro, depois falou cidade, depois o governador, depois o ministro. Isso também é uma informação, né? Essa colocação, assim, isso também informa pra gente quem é o mais importante, quem é o menos importante. E cidade ainda cutucou, cumprimentando vereadores esses que votaram contra aquele empréstimo lá de 600 milhões de reais. Karime, Carlão. Cíntia, e teve vereador de Manaus assediando a delegada. Ai, gente, essa história foi uma vergonha. Que eu vou te falar, essa vergonha ele passou a vista ou a crédito? Explica para o nosso ouvinte. Rosinaldo Bual é o nome do vereador. Ele acabou comentando ali no post de uma delegada lá do Distrito Federal, em que ela estava falando sobre importunação sexual. E ele comentou dando uma cantada nela. Então foi tudo errado, assim, o momento errado, a escolha errada, enfim, ela fez lá um post falando sobre pra mulher denunciar, porque funciona dessa forma, quando você denuncia você pode confiar, porque as ações funcionam, né? Ela estava justamente comemorando uma ação que deu certo, e o vereador foi lá e comentou, eu quero ser preso, porque a delegada era bonita e colocou um coração. Isso repercutiu, teve muita crítica e ele apagou. Mas senti falta de um pedidinho ali de desculpa, de dizer, ops, foi errado aqui. No mínimo, né, Blink? Exatamente. Era isso. Volto para contar mais informação segunda. Até segunda, Cíntia Blink. Obrigada. Boa noite. Valeu, Cíntia. Agora 6h57. Mix. 18 horas. Esporte. Fala, Karime, dá tempo ainda? Eita, dá. Vamos lá, desculpa. É porque a gente tem uma mensagem de áudio pelo WhatsApp do motorista de aplicativo Ney. Vamos ouvir? Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Aqui é o motorista do aplicativo Ney. Karine, esse reforço da segurança aí, Carlão, no centro da cidade é muito essencial, muito importante. Mas lembrando também, Karine e Carlão, que como que fica também os assaltos pelas motocicletas, que tem aumentado mais de 10% da nossa cidade. A gente não vê mais blitz na cidade. As motocicletas, ninguém pode ficar na frente de casa, que deu fé, as motos só falta levar nós com as nossas roupas, com o nosso corpo dentro. Fica aí o meu repúdio, o meu aviso aí, Karine. Boa tarde, boa noite a todos. 18 horas. Fica a dica aí, né, Karine? Fica a dica, tá certíssimo aí o repúdio.
saúde aí do motorista de aplicativo Ney. Valeu, Ney. 18 horas. Esporte. Agenda esportivo, Cid Soares, é com você, queridão. Bom, vamos lá, olha, o Parintins anunciou aí mais 2 nomes para defender o Tourão na temporada do Barezão de 2024. Vem aí o meia Darlisson, ex-Grêmio Esportivo Laranjeiras do Espírito Santo, e o atacante Weverton, ex-Paracatu de Minas Gerais. O Darlisson é da base de clubes do Ponta Preta e Corinthians. Weverton veio da base do Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Ambos vão estrear no futebol amazonense. E a seleção brasileira segue um caminho complicado nas eliminatórias sul-americanas sob o comando do técnico Fernando Diniz. O time começou muito bem nesse último jogo, abriu o placar diante da Colômbia em Barranquilha, mas sofreu a virada. Foi a primeira derrota do Brasil para os colombianos em uma eliminatória. E até então, em 14 confrontos, eram 7 vitórias brazucas e 7 empates. Sem Neymar, o Diniz optou pela formação com o Rodrigo, atuando mais centralizado, e o ataque formado por Rafinha, Gabriel Martinelli e Vinícius Júnior. Fernando Diniz já havia mandado Paulinho do Atlético a campo, tentou partir pro tudo ou nada, colocando PP, Douglas, Luiz e Hendrick nas vagas do Renan Lodge, Gabriel Magalhães e Rafinha, respectivamente, mas não adiantou de absolutamente nada e perdemos mesmo. Amanhã tem Fortaleza e Cruzeiro, né, às 6h30 às 6h30 da tarde, sim, pela Copa do Brasil, e continua aí com a nossa tabela assumida pelo Palmeiras, primeiro lugar, seguido pelo Botafogo, terceiro é o Grêmio, Bragantino em quarto, Atlético Mineiro quinto. Bom fim de semana pra vocês, até segunda. Olha aí, bom fim de semana, valeu. Cid Soares. Valeu, Cid Soares, agora 7 em ponto, hein? 18 horas. E seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Uma luz no fim do túnel na polêmica sobre a restauração da BR-319 foi acesa hoje. O Ministério dos Transportes criou um grupo de trabalho para reabrir as discussões sobre a situação da estrada. Diga-se, a única via rodoviária para as outras regiões do país. O grupo de trabalho da BR-319 pretende levantar a situação da estrada e propor medidas para melhorar a sua infraestrutura. Tudo, é claro, sob o mando da sustentabilidade, da segurança viária, da mitigação de impactos ambientais e das mudanças do clima. Não parece muito, mas é certamente sim um avanço. Um local apropriado para as discussões. Uma nova esperança, pois é um foro oficial que não existia para as pressões democráticas pela restauração da BR-319. 18 horas. 7-1, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até segunda. Segunda. Você ouviu? 18 horas.